Saudações aos interessados, aqui mais uma vez Henrique Bianchini, diretamente de São Paulo. Trago reflexões sobre o cenário das danças urbanas e da cultura hip hop. Atendendo a pedidos, estou aqui hoje para falar sobre o conceito de groove e como temos usado essa ideia no mundo das danças urbanas estadunidenses. Antes de qualquer outra consideração, é preciso dar um spoiler desde já. Se você espera receber respostas conclusivas e definitivas nesse vídeo, não perca seu tempo, já pode parar agora mesmo, porque isso oficialmente não vai acontecer por aqui. A ideia de groove tem sido estudada e debatida dentro e fora do meio acadêmico há décadas, e até aqui pouco se consolidou sobre esse conceito. É um daqueles casos raros em que a sociedade consegue afirmar com toda certeza que algo existe, mas ninguém sabe exatamente o que é. Portanto, nesse vídeo, ao invés de tentar gerar respostas, o que eu pretendo fazer é simplesmente melhorar as perguntas. A primeira coisa que deve ficar clara é que o conceito de groove não é nativo da dança, mas sim da música. Teoricamente, o termo apareceu na década de 30, na era do swing, como uma forma de indicar uma qualidade extremamente subjetiva e abstrata, quase impossível de explicar, mas forte o suficiente para que houvesse convenção social sobre a sua existência. De lá para cá, inúmeras pessoas tentaram dar alguma explicação racional para essa sensação a que se deu o nome de groove. Algumas pessoas avaliaram que o groove era o resultado de uma coesão rítmica apuradíssima entre todos os músicos de uma banda. Mas o conceito não foi suficiente quando avaliaram que na música clássica também esse tipo de coesão era corriqueira. E ainda assim, não havia sensação de groove. Outras pessoas entenderam que a soma dos ritmos e padrões de uma banda deveria ser o que gerava essa sensação. Mas então, também havia a sensação, ainda que um baixista ou um baterista estivesse tocando sozinho. Houve ainda a ideia de que um padrão rítmico tocado de forma repetitiva seria o suficiente para gerar tal sensação. Mas o conceito também não se sustentou, já que era possível sentir o groove até mesmo em uma única reprodução de algum tema rítmico, enquanto na repetição de temas longos de outros padrões não geravam tal resposta. Talvez a primeira unanimidade sobre a ideia de groove tenha sido algo que muito interessa a nós, dançarinos. O groove faz você querer se mexer. O baixista Russ Rodgers diz que o groove é uma reação física à música. Para o músico, psicólogo e crítico musical Jeff Pressing, o groove é um fenômeno temporal cognitivo gerado pela percepção de pulsos recorrentes e padrões rítmicos e que promove respostas corporais sincronizadas, como por exemplo dançar ou bater os pés. O pesquisador das danças vernaculares afro-americanas Monsell Durden sugere que sentir ou entender o groove não acontece simplesmente pensando ou ouvindo, mas sim através do corpo. Já para o baterista Jeremy LaRochelle, groove significa preencher os espaços entre as notas com o seu corpo. É como se fosse a dança da música. Talvez por conta dessa percepção da relação entre o som e o movimento tenha sido gerada uma definição extremamente sintética e redutiva, mas que ao menos serve como um início da compreensão do termo. Groove seria a conexão entre o músico e a música. Em suma, há algo de essencialmente humano tanto na geração do groove quanto na sua percepção. E sendo humano, o groove é orgânico, incerto, errático e vivo. Em sua palestra A Arte e a Ciência do Groove, o prolífero baterista Benny Grab diz que nós sentimos empatia pelo que é vivo ou tem semelhanças com a vida. E é por isso que temos essa relação com a organicidade da música, a qual damos o nome de groove. Ele diz que quando há espaço para a música respirar, sentimos que ela está viva. O acadêmico da música Ethan Heim defende que o groove é um ritmo próximo o suficiente do grid metronômico para ser entendido como estável, mas que se distancia dele o suficiente para demonstrar as personalidades musicais distintas dos artistas. Esse processo é melhor percebido em instrumentos percussivos ou que permitam um grande controle sobre o início e o final de cada nota tocada. O pianista e acadêmico musical Matthew Butterfield descreve o groove como um presente que está continuamente sendo recriado.
Para ele, cada repetição ganha referências da nossa memória do passado imediato e recebe as nossas expectativas para o futuro logo à frente. Sendo assim, cada pequeno desvio do padrão esperado gera o nosso interesse. As pequenas surpresas que fogem da repetição idêntica e as sutis imperfeições da performance é o que trazem a sensação do groove. Mas então o groove seria o erro? Estar fora do ritmo é o que gera o groove? Não exatamente. Para Ethan Heine, a diferença entre gerar groove e simplesmente estar fora do ritmo é a intenção. Seria a diferença entre um músico experiente e um amador aspirante a músico tocando a mesma ideia rítmica. Para o compositor Bernard Coquelet, groove é a forma como um músico experiente toca uma música comparado a como ela está escrita, tocando às vezes levemente antes e às vezes sutilmente depois do pulso. Diz ainda que groove tem a ver com estética e estilo, e sendo um elemento artístico, é essencialmente humano. Bom, com todas essas informações, seria então possível gerar ao menos uma teoria. Groove poderia ser então a personalidade do artista, representada na organicidade e nos sutis desvios rítmicos que ele gera em relação ao pulso metronômico de um padrão rítmico, ainda mantendo nítida conexão com ele. Segundo o jazzista Leo Ferguson, é o swing no jazz, é o dude that rocks no rock, é o funky do funk, é o in the pocket do hip hop, é não ser quadrado, é a vida da música. Ok, mas e nas danças urbanas? Bom, primeiro, dada a relação direta entre música e movimento percebida no groove, era de se esperar que em algum momento o mundo da dança iria fazer uso dessa palavra. Mas por ser um termo tão abstrato e subjetivo, groove ganhou inúmeros significados diferentes nas danças urbanas. Algumas pessoas muito criativas usam groove como um sinônimo para party dances, ou danças sociais, afirmando que, por exemplo, Running Man e Cabbage Patch são grooves do hip hop. Há também quem use o termo como sinônimo para fluência, mobilidade, coordenação motora, entre outras qualidades. Talvez o mais comum seja o uso da palavra em substituição ao termo tradicional bounce, para designar a pulsação intuitiva do corpo na tradição das danças de essência africana quando estimulado por um pulso rítmico. Esse uso me parece ter alguma lógica dada a relação entre a influência da música e a reação corporal e a conexão com o pulso com uma resposta orgânica. Conceitualmente seria uma ideia razoável, mas ainda assim não é unanimidade nesse meio e deverá passar pelos testes do tempo e pela avaliação daqueles que formam as opiniões dessa área. Se mesmo no meio de sua origem, ou seja, a música, o groove não tem uma definição clara, o que dizer sobre o meio da dança, que o pegou emprestado? Groove se tornou um coringa para aquilo que não sabemos explicar, mesmo quando aquilo que queremos explicar já tem explicação. Pessoalmente, gosto muito de pensar o groove na dança como o groove na música. A vida, um corpo vivo, inteiro, fazendo dança orgânica, com personalidade e interpretação rítmica claramente em comunhão com o pulso, mas flertando com os pulmões da música, ao invés de um metrônomo, uma goteira durante a chuva. Imagino que apenas o tempo e a atuação dos agentes mais bem informados dessa cena poderão ter algum efeito no sentido de esclarecer um pouco esses conceitos e melhorar a qualidade da comunicação e das negociações neste meio. Mas até lá, keep on grooving. Espero que vocês tenham gostado, espero ter respondido alguns dos questionamentos e ainda que as respostas não sejam absolutas, espero que ao menos tudo isso sirva para designar algum caminho de raciocínio para buscar mais informações ou para pelo menos questionar a realidade atual ou como você faz uso desse termo e dessa forma todos nós podemos atuar na evolução da base de conhecimentos desse nosso meio. Grande abraço e até a próxima.